irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Mais um dia que nós temos o privilégio de estudar a palavra do Senhor. E eu quero convidar os irmãos a estarem pegando suas Bíblias, né? Você que está em casa, no trabalho, nos acompanhando através do YouTube, do Facebook, né? Das páginas da Primeira Igreja Batista de Ilhabela. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 6 da nossa revista, O Comportamento do Crente. E o tema de hoje é Vencendo com o Bem. Mas antes de qualquer leitura, né, de qualquer estudo, eu quero convidar você que está em casa para a gente estar orando, buscando ao Senhor, pedindo a Ele entendimento. Para que tudo que a gente for ver aqui, ler aqui, estudar, né? Que a gente tenha a direção do Senhor. Amém? Querido Deus, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, sê conosco, Senhor. Nos dê sabedoria, Pai, para entender a Tua palavra. Para que a gente possa hoje, Senhor Deus, tirar mais uma lição aqui de vida, como verdadeiros seguidores de Jesus. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema de hoje, Vencendo com o Bem, ele tem a incumbência, vamos dizer assim, de fazer com que nós, alunos, possamos refletir sobre a atitude com os não crentes. Reconhecer a importância da sua atitude com os não crentes. A nossa, minha e a sua atitude com as pessoas que não são crentes, aquelas que não conhecem Jesus. E viver o padrão de vida exigido por Deus. Eu quero convidar você a estar pegando a sua Bíblia. Nós vamos abrir primeiro no livro de Romanos 12, de 17 a 21. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 17 a 21. Então vamos lá. Diz o seguinte: A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Esse capítulo aqui do livro de Romanos, ele fala sobre a prática da justiça pela renovação do entendimento. Ele quer nos dizer que através da nossa renovação, do nosso entendimento, nós possamos praticar justiça. Então, a prática da justiça pela renovação do entendimento. Uma vez que a gente entende o que está acontecendo, nós podemos colocar em prática a justiça, certo? Eu fiz uma colinha aqui, meus irmãos, para a gente fazer a nossa aula. Também ele fala do sacrifício, certo? O que é o sacrifício? Né? Eu imagino assim o que seria sacrificar alguma coisa? Deixar de lado algo que nós amamos, que eu e você amamos, fazer algo que não concordamos, mas aí para não entrar em contendas eu vou e faço, vamos dizer assim, me sacrifico. Conviver com pessoas que achamos que são aversos a nós, isso é um sacrifício. Aí eu fui buscar a fundo assim mais sobre o sacrifício, né, pra gente não ficar no meio do caminho com isso, achar que é só aquilo que eu não gosto que é um sacrifício. Fazer o que o outro gosta é um sacrifício. Mas vamos entender na palavra o que realmente o que é ser um sacrifício vivo a Deus. Vamos lá.
significa consagrar, nós estamos falando da vida, consagrá-la gratamente ao serviço do Senhor, em resposta a tudo o que Ele fez por nós. A palavra que diz gratamente não é gratuitamente, viu, meus irmãos? Porque às vezes nós sacrificamos alguma coisa gratuitamente sem querer, né? Aqui diz que é gratamente. Eu estou sacrificando, mas eu estou com gratidão, fazendo isso gratamente, com alegria, com o coração aberto mesmo. Um outro termo que nos remete ao sacrifício vivo a Deus é colocar tudo o que somos no altar do Senhor como uma doação espiritual. Colocar tudo o que nós somos. Aí alguém pode dizer assim, mas eu não tenho nada, eu não sou nada, como que eu vou colocar no altar do Senhor essa pessoa que eu sou? Aí que você se engana, meu amigo, meu irmão, porque você é projeto de Deus. Você nasceu porque você estava nos projetos do Senhor. E Deus não cria qualquer coisa. Você há de convir comigo, né? Então você é algo importante. Você tem muitas coisas importantes. Você é especial. Então, mesmo com nossos delitos, nossos pecados, vamos nos colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu estou aqui gratamente ao serviço do Senhor. O que quiser dizer? Eis-me aqui. Faça da minha vida aquilo que o Senhor bem necessitar. Aí você vai ver, meu irmão, as maravilhas que o Senhor vai fazer na minha e na sua vida, viu? Certo? Então vamos agora para um outro texto. Nós vimos aqui, nós falamos sobre a prática da justiça pela renovação do entendimento, certo? Agora nós vamos ir lá para o livro de Mateus, Mateus 5, vamos lá, Mateus 5, do capítulo 5, versículo 38 a 48, vamos lá. Amém? Vamos lá? Vamos ler juntos. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser disputar contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser lhes emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Aqui, meus irmãos, esse capítulo 5 de Mateus, ele fala sobre o Sermão da Montanha. São vários sermões que Jesus faz nessa ocasião. E esses capítulos que nós lemos aqui, ele fala sobre a vingança, né? E nós vamos ver alguma coisa aqui sobre vingança, o que significa isso, né? Aqui nós temos algumas interrogações que eu me fiz, né, quando eu estava estudando aqui esse texto. Quem dá a outra face? Será que eu dou a outra face? Se alguém me fizer um mal, né?
eu vou revidar? Não vou revidar, não. Pode bater na outra? Será que a gente tem essa maturidade? Quem nunca já foi injustiçado e teve vontade de se vingar do irmão ou de outra pessoa, né? De uma pessoa do trabalho, ou seu vizinho, enfim, um amigo, né? Quem já emprestou algo a alguém contra a vontade? Com certeza, né? Que a gente já fez isso. Só que, olha aqui, acabamos de ler aqui, no capítulo 5, verso 42, que diz: dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhes emprestes. Então isso é bíblico, né? Se for para dar algo a alguém, dê com amor, dê com o coração aberto, né? E também no mesmo Sermão da Montanha, nós lemos aqui sobre amar os inimigos. O que significa isso, minha gente? É fácil amar aqueles que te perseguem? Nossa, é fácil dobrar os joelhos e interceder por aqueles que só tentam te prejudicar? É uma interrogativa, né, grande, né, meus irmãos? É difícil isso, né? Vamos ser, assim, bastante sinceros uns com os outros. É um grande exercício, não é mesmo? Então vamos lá. O que o apóstolo Paulo, né, e o escritor, né, que graciosamente, né, escreveu para nós, Paulo quer dizer, nos há maneiras de tratar as pessoas que estão fora da comunidade cristã, né, mesmo em meio aos sofrimentos, que a gente aprenda a perdoar, amar, dar a outra face, não se vingar, certo? Amar os nossos inimigos, independente das situações que nós vivemos, né? Fazer o sacrifício vivo, santo e agradável. Nós vimos aqui que é apresentar a nossa vida gratamente a Deus, da forma que nós somos, e dizer: Senhor, eis-me aqui, faça aquilo que seja da sua vontade. E também apresentar ao mundo um testemunho nobre. Paulo quer dizer para nós, né, que nós devemos apresentar ao mundo um testemunho nobre, verdadeiro, né? Nada, não um testemunho passivo, mas algo ativo, que demonstra claramente um comportamento comprometido com a salvação dos pecadores. As nossas obras testemunham tanto quanto as nossas pregações, ou seja, aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, no nosso comportamento, no nosso falar, né, os nossos pensamentos que a gente reproduz, elas têm que ser igual àquilo que nós falamos, igual ao nosso discurso. Então a nossa vida deve ser igual, os nossos testemunhos, a nossa vida deve ser igual àquilo que nós pregamos, àquilo que nós defendemos. Amém? O apóstolo também aqui nos dá algumas maneiras positivas de reagir diante de perseguições e de sofrimentos. Ele nos dá umas dicas bem interessantes aqui, meus irmãos, para a gente dar o nosso passo a passo. Então ele dá 3 alternativas assim bem interessantes para nós. Primeiro, é pagando o mal com o bem. Segundo, buscando a paz com todos os homens. E terceiro, não buscando a vingança. Isso é um grande entendimento, né, meus irmãos? Então vamos lá. Quando nós falamos pagando o mal com o bem, Jesus foi contrariando a lei dos anciões. Ele chegou já contrariando tudo, né? Jesus ordenou que os inimigos devem ser amados e receber a nossa oração. Lembra que antes era olho por olho, dente por dente. Então agora nós não vamos mais odiar nossos inimigos, a gente vai orar por eles. O amor cristão deve suplantar o mal e vencê-lo com o bem. Glória a Deus, né? Quando alguém te fizer um mal, o amor que você demonstra àquela pessoa, ela tem que suplantar. Se o mal que ele te fez foi assim,
do tamanho de uma caneta, o bem que você faz a ele tem que ser do tamanho de uma casa. Sabe? Não é exatamente para dizer que você é o cara, não. É para demonstrar o amor de Cristo a ele, para ele ver que você tem Cristo. Seguindo aqui, Jesus nos deu o exemplo de como cumprir essa ordenança tão difícil. Na cruz, ele orou apaixonadamente pelos que o mataram. Vocês lembram o que Jesus falou na cruz, enquanto estava aquela multidão sacrificando Jesus? O que ele falou? Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi essa oração que Jesus fez. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ame os seus inimigos, perdoe os seus inimigos, ore por eles, certo? Vamos a mais alguns exemplos. Lá em Atos 7:60, diz que Estevão teve uma atitude parecida quando morria apedrejado. O que Estevão fez enquanto estava sendo apedrejado? Diz assim: pondo-se de joelhos, ele disse: Senhor, não lhes impute esse pecado. E Estevão desmaiou. O que ele fez? Ele orou: Senhor, não coloque esse pecado na conta deles, Senhor. Tende misericórdia. Ele teve misericórdia daqueles que estavam apedrejando ele. Estevão fez isso. Agora em Romanos 12:20. Vamos lá, nós estamos em Mateus, vamos virar aqui, Romanos 12:20, ele diz: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre sua cabeça. Ele está falando aqui o quê? Dá de comer ao seu inimigo, ame o seu inimigo, cuide dele. Mais adiante aqui, olha, 1 Coríntios 13:5, não te importas, não se irrite, ame os seus inimigos, ame, não deixe que eles te irritem, né? De fato, o amor não se ressente do mal, ame, aprenda a amar e a perdoar. Lá em Romanos 12:20, nós acabamos de dizer, o apóstolo ensina que dar pão e água ao inimigo é um testemunho contundente que provoca o seu espanto e a sensibiliza profundamente. Sua consciência é tocada e ele fica inclinado à mudança de atitude e ao arrependimento. O bem é um fogo mais quente que o mal. Ou seja, o bem, ele deve fazer muito mais efeito, ele deve constranger, vamos dizer na palavra, no bom sentido, ele tem que fazer um efeito muito maior ou muito devastador do que a mesma quantidade do mal. Certo? Então, o bem é um fogo mais quente, ele deve ser, e ele é mais quente do que o mal. Amém? Assim como nós vimos que o amor deve suplantar o mal, deve estar acima de qualquer coisa, certo? Então, vamos lá. Seguindo em frente. Segundo tópico. Buscando a paz com todos os homens. Os seguidores de Jesus são chamados à paz. Eles têm a paz com Deus. Está em Romanos 5:1. Lá em Filipenses 4:7 diz assim que os seguidores de Jesus, eles têm paz interior. Em Efésios 2:15 diz que a paz com os irmãos. Então, quem segue a Jesus tem a paz com os irmãos. Em Mateus 5:9 são chamados para fazerem a paz. A nós é dado o ministério da reconciliação. Em resumo, meus irmãos, os seguidores de Jesus são chamados à paz, a proclamar a paz.
Eles têm paz com Deus. Nós temos paz interior. Nós, seguidores de Jesus, temos paz interior. Devemos ter paz com os irmãos. E nós somos chamados a fazermos a paz. E a nós é dado o ministério da reconciliação. Amém? Vamos lá. Os servos de Deus renunciam à violência e ao tumulto. Isso deve ser uma verdade, certo? O reino de Cristo é reino de paz. A igreja de Cristo saúda com votos de paz. Os discípulos de Cristo preferem sofrer a machucar o outro, mantendo comunhão onde outros a rompem, renunciando à autoconfirmação e suportando em silêncio o ódio e a injustiça. Assim vence o mal pelo bem. O amor, a maior paz, porém, encontrarão ao enfrentar em paz os maldosos, dispondo-se a eles sofrer padecimentos. Isso quem escreveu foi o teólogo e pastor luterano antinazista Dietrich Bonhoeffer. É um nome difícil de falar, mas ele é nosso irmão em Cristo, homem sábio. O Espírito Santo ajuda o cristão nessa tarefa, fazendo frutificar. Em Mateus 18, 15 e 20, vamos lá. Vamos ler aqui rapidamente, meus irmãos. Em Mateus 18, de 15 a 20. Então vamos lá. É bom lembrar, no entanto, que muitas vezes, para se obter a paz, é preciso passar pelo processo de confronto. Discussão e reconciliação, sem os quais a paz não teria sustentação. Isso nós vamos ler agora logo, tá? Neste caso, a paz não dependeria somente de uma das partes. Vamos lá. 18, de 15 a 20. Aqui, vamos lá. Como tratar os que erram, tá? Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele, só vocês dois. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considere como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes da terra será desligado do céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém, meus irmãos? Então aqui diz assim, neste caso, a paz não dependeria somente de uma das partes. Fora isso, o crente deve fazer tudo quanto está ao alcance para preservar paz dentro e fora da igreja. Aqui nós temos um exemplo claro, meus irmãos, que quando alguém te ofende, você deve ir e buscar a reconciliação com esses irmãos. Você não pode ir uma vez e se não der certo, aí você vai falar assim, eu fiz a minha parte, né? Eu desisto. E se ele quiser vir atrás de mim, não é assim. Se o seu irmão te ofendeu, seja humilde, vai lá e fala com ele. Se você ofendeu ele, vai lá e peça perdão. Seja humilde, mas tente várias vezes. Aqui no texto fala, se você for sozinho e não deu certo, leve mais alguém junto. Se não deu certo, leva a igreja, chama o pastor, os diáconos, conversa.
O outro que te ofendeu ou que você ofendeu é seu irmão em Cristo. Lembra que nós falamos aqui proclamar a paz, né? Nós temos a paz com Deus, paz interior, paz. Os seguidores de Jesus têm tudo isso. Então vamos nos atentar aqui ao que nós acabamos de ler, né? Não podemos desistir assim, né? Nós temos que buscar a paz incessantemente, incansavelmente, sem preguiça, vamos dizer assim. Amados, tá bom? É isso? Concordam comigo? Seguindo em frente então. Não buscando a vingança. Amém? Lá em Romanos 12, 18 diz assim, ó, lá em Romanos 12 nos orienta, se possível viver em paz com todos os homens. Todavia, caso isso não seja possível, não estamos liberados para nos vingar de ninguém. Se o seu irmão não quer te perdoar, não quer voltar atrás, não quer te perdoar, não aceita o seu perdão, isso não significa que você pode se vingar dele. Bom, agora ele vai penar nas minhas mãos. Não é assim que funciona, certo? Nós temos que, lembrando que nós vimos aqui atrás, que nós estamos buscando a paz a qualquer custo. Nós somos seguidores de Jesus, certo? Então vamos lá. Seguindo. O orgulho e o egoísmo tentam nos empurrar para a vingança contra quem nos causa males. Faz parte da natureza humana retribuir igual ou mais fortemente o mal praticada contra nós. Desde o início do mundo, os primeiros homens agiam assim. Nós vemos isso em Gênesis. Vamos lá para Gênesis 4, 23, lá no início da Bíblia. Gênesis 4, 23. Vamos prestar atenção aqui. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Lembramos que antigamente era olho por olho, dente por dente. Jesus veio e o que ele falou? Amai os seus inimigos. Amém? Vamos lá, nós paramos. A lei de Cristo, no entanto, prescreve a alternativa da vingança. Vimos aqui que Lameque, alguém pisou no pé dele, ele foi lá e matou. Hoje não é assim. Jesus fala, ele prescreveu tudo isso. Ele fala, a lei de Cristo, no entanto, prescreve a alternativa da vingança. Não é mais olho por olho, pois a justiça do amor que foi cumprida inteiramente na cruz deve ser o nosso padrão. Amém, irmãos? Amém. Seguindo. O apóstolo nos orienta a substituir a vingança pelo descanso em Deus. Nós vimos vários exemplos de vingança, né? Da outra face, se alguém quiser que você ande 1 milha, ande 2 com ela e assim por diante. Então, a vingança nós temos que descansar no Senhor, que retribui às pessoas os males que lhes praticam. Meus amados, a nossa justiça, por mais que a gente acha que vai fazer uma grande justiça, vai fazer uma grande vingança, ou vai fazer com que o outro pague por nós, a nossa justiça nunca se sobressai à justiça de Deus. Então, por isso, nós temos que aprender a descansar em Deus. A ira descrita em Romanos 12, 19, vamos ler? 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ele já disse aqui, é dele. Se alguém te injustiçar, é dele, a parte dele, confie nele. Então a ira lá descrita em Romanos é uma referência clara à ira de Deus, a quem cabe exclusivamente a vingança. A justiça deve ser deixada a Deus, ela não é nossa. Amém? Vamos lá então.
Observamos que a orientação de todo o parágrafo não é para que fiquemos deixando que Deus puna os que nos fazem mal, mas que o amor de Cristo nos alcance, fazendo-nos amar até mesmo os inimigos. É um grande exercício, mas é isso que Deus quer de nós. Pois o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A vingança deve ser substituída por atitudes de serviço generoso prestado ao inimigo. Esse é o preço que o discípulo de Cristo tem de pagar. Lembrando mais uma vez que o amor, ele deve suplantar o mal. O amor, ele tem que ser muito mais quente do que o calor do mal. Nós temos que, o bem, se alguém nos fizer um mal pequenininho, nós temos que retribuir ele com um bem muito maior, certo? Então, finalizando a nossa aula de hoje, esses versículos nos mostram que o alto padrão da vida cristã autêntica. Notemos que não há nenhuma ordem aqui que Cristo não tenha cumprido, todas ele cumpriu. Ele é o nosso modelo. Para a gente cumprir tudo isso, a gente só seguir a ele, né? Porque ele é o nosso professor. Olhando para ele, obteremos os recursos espirituais para essa árdua tarefa. Oferecer o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Bem no início da aula, nós falamos sobre isso, lembram? Que nós devemos oferecer o nosso corpo, a nossa vida, gratamente, que é diferente do que gratuitamente, porque às vezes usamos uma coisa gratuitamente, porém não é do nosso grado, né? Mas dar a nossa vida gratamente, da forma que nós temos, e dizer assim: Senhor, eis-me aqui e faça de mim a sua vontade. É uma experiência maravilhosa que nos dará a condição de colocar em prática o restante da nossa vida, o restante do parágrafo que nós lemos aqui. Só quem se entrega completamente pode experimentar tal padrão de vida cristã. Somente olhando para os propósitos de Deus para a nossa vida é que seremos capazes de oferecer esse sacrifício de nós mesmos. É um grande desafio que cabe a nós aceitar. Então, meu amado, se nós somos os seguidores de Jesus, nós temos que, como diz aqui o apóstolo Paulo em Romanos, a prática da justiça pela renovação do entendimento. A cada dia renovar o nosso entendimento, de modo que a gente possa colocar em prática esse pagando o mal com o bem, sempre pagando o mal com um bem maior que nos faça. O nosso amor ele deve suplantar o mal. Nós temos que buscar a paz, porque essa paz, o cristão, eu e você que somos seguidores de Jesus, nós temos ele dentro de nós. Nós temos que só permitir isso, né? Nós cristãos, nós somos chamados para fazermos a paz. A nós é dado o ministério da reconciliação. E nós não podemos buscar a vingança. Ela não é sede de Deus, ela é carne nossa. E lembrando que toda a justiça vem do Senhor. Então nós temos que ter essa confiança. É bíblico. Deixai a ira, o Senhor toma conta dela. Ela não é minha. Ela é do Senhor. Se alguém fez mal um filho do Senhor, Ele cuida, Ele é nosso Pai. Lembrando disso, né? Então, meus irmãos, vencendo com o bem, como nós vamos fazer isso, né? No trato com as pessoas, mesmo no meio do sofrimento. Isso o apóstolo Paulo nos ensina. Nossas obras testemunham tanto quanto o que pregamos. Amar o nosso irmão, o amor deve suplantar, né, tudo e qualquer mal, renunciando à violência e o tumulto, exortando, confrontando e até sendo disciplinados quando necessários. Nunca tentar ou pensar em vingança. Deixar a paz de Deus ocupar nossas mentes e coração. Deixar nas mãos de Deus.
Ele tudo conhece, tudo pode, a justiça pertence a Ele. A nós pertence orar, entregar e confiar. Fazer o outro o bem que Ele não faz a nós. Meus irmãos, que essa aula de hoje, ela venha realmente preencher o nosso coração e que a gente possa ter entendido a grande importância que nós temos no reino de Deus, a grande importância que nós temos por sermos escolhidos e separados para que a gente venha a fazer a paz, amar o outro irmão independente daquilo que ele nos faça e confiar na justiça do Senhor, não a nossa. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.